Há um poema que diz que se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu te daria, Senhor. E mesmo que nós pudéssemos dar 10 vidas ao Senhor, ainda nós ficaríamos devendo para Ele, porque a sua graça, o seu amor, a maneira como Ele nos trata, como Ele nos criou, é algo impagável. O seu amor é incomensurável. E nessa manhã, é sobre isso que tentaremos, pela própria graça do Senhor Jesus Cristo, falar segundo a sua palavra. Graça é um assunto insondável, infinito, maravilhoso. E às vezes é bom nós nos perdermos assim no tempo, aprofundando-nos cada vez mais em tentar buscar o significado real disso. Que pela graça insondável do Senhor, nós sejamos todos edificados nessa manhã, segundo a sua palavra. Diga amém por isso, meu irmão. É bom estar aqui depois de tanto tempo. Há 14 anos atrás, Birinha, eu fui embora de Curitiba, depois que recebi um chamado para ir para o Rio Grande do Sul. E quando eu cheguei lá no Rio Grande do Sul, na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, tem um rio. Este rio, alguns chamam de Rio Pelotas, outros de Mampituba. Nós passamos este rio, minha esposa e minha filha, e assim que passamos, nós encostamos o carro no acostamento e ali fizemos uma oração. E o teor dessa oração era mais ou menos o seguinte: Senhor, nós te agradecemos pelos 13 anos que servimos a tua causa aqui no Paraná. Eu sou curitibano, da terra do leite quente, e eu fiquei muito feliz porque assim que eu me formei, eu recebi um chamado para trabalhar na minha terra. Trabalhei 4 anos com um capelão, onde muitos dos meus ex-alunos do ensino religioso estão aqui. Alguns deles vieram até o meu encontro, nós nos abraçamos, nos falamos. Se porventura eu encontrar alguns de vocês e eu não souber reconhecer, desde já peço perdão, tá bom? É que depois de tanto tempo, alguns de vocês mudaram. Eu continuo mesmo, tudo bem? Aí quando entramos no Rio Grande do Sul, eu pensei, aqui, de hoje em diante, vou findar meu ministério aqui. E entregamos a nossa vida para servir ao Senhor. Mas o Senhor tinha um propósito interessantíssimo. Ele queria que apenas eu fizesse um curso de 4 anos lá. Como ser gaúcho em 4 anos. E eu aprendi muitas coisas lindas daquele belo estado. Eu comecei a entender por que nossos queridos irmãos gaúchos são tão vibrantes. E em particular, por que eles são do jeito que são. E talvez o curitibano não entenda. Eu estava lá faceiro, recebi um chamado para trabalhar no Mato Grosso do Sul. E como foram lindos os 6 anos que ali permanecemos, servindo ao Senhor, naquele lugar e naquela cidade que nos espanta. Se você é curitibano mesmo e gosta desse lance de ecologia, quando você chega em Campo Grande, você fala assim, eu não sou ecológico coisa nenhuma, porque as araras sobrevoam o seu carro no centro da cidade, as maritacas e tudo mais, e você fica pensando, como pode uma cidade, uma capital, ser tão ecológica, tão vibrante? Foi muito rápido o tempo ali, porque daí chegamos e recebemos o chamado para a República Federal do Pequi, Goiás. Não sei se tem algum goiano aqui perdido no Paraná. Tem algum goiano frequentando a igreja hoje? Não? Pô, você perdeu de comer pequi comigo. Ah, temos um lá. Ô meu irmão, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Passamos ali 4 anos, irmãos. E quando pensamos que íamos terminar os nossos dias naquela terra, recebemos um chamado para voltar ao Paraná. E aqui estamos faz um ano que está passando muito rapidamente. E eu quero dizer a vocês que estou feliz por estar junto de vocês na Igreja Central. Por isso, antes de começarmos a ir à palavra, eu queria te perguntar, se você está feliz, grato a Deus pela sua graça, pelo seu amor, por estar vivo, por estar aqui, ao lado de pessoas que te amam, e outras que nem te conhecem ainda,
que faz parte dessa comunidade, e você se sente grato a Deus, diga um mega, super, hiper, ultra, plus, power, amém? Amém. Parabéns. Você trouxe a sua Bíblia? Então vamos abri-la. Vamos abri-la nessa manhã, em um livrinho da palavra que não é todo mundo que o estuda, é o livro de Tito. Vamos ao livro de Tito? Se você tiver com dificuldade de achar Tito, vou te dar uma dica. Fica do ladinho de Filemão. Ajudou? Não, né? Não ajudou. Mas tem ali, ó, Timóteo, aí vem Filemão, perdão, vem Tito, aí vem Filemão. Acharam? Olha o que nós encontramos aqui nessa manhã. Olha que joia preciosa. Se você quiser fazer uma marquinha aí, você pode até fazer uma marca na sua Bíblia, do dia que Deus falou ao teu coração sobre a sua graça. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 2, verso 11 em diante. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Vamos dizer amém pela leitura da palavra de Deus nessa manhã? Curve a sua fronte. Pai querido, nós já falamos muitas coisas a Ti nesta manhã. Nós falamos a Ti, Senhor, através dos louvores tão lindos, do violão, do piano, das vozes, o quanto Tu és para nós. Mas agora, Senhor, queremos que o Senhor nos fale, como tem falado sempre, ao nosso coração, o quanto Tu nos ama e o que Tu pensas de nós. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela liberdade de lê-la, obrigado por estarmos nesse bom lugar, nesse templo, e termos essa liberdade de Te servir e Te adorar. No Teu nome gracioso oramos, Senhor Jesus. Amém. Queridos, Tito era uma espécie de ajudante oficial de Paulo. As epístolas de Paulo, de Timóteo, de Tito e de Filemão, elas estão colocadas ali juntas por uma questão de ordem. Elas são conhecidas como epístolas pastorais. Essas três epístolas ou três cartas, elas têm o objetivo de ajudar a igreja a se organizar. Paulo escreve para Timóteo, escreve para Tito e escreve para Filemão, dando dicas especiais. Olha, vocês têm uma missão muito especial de cuidar das igrejas que eu vou deixar para vocês. Paulo era uma espécie de presidente da associação, entende? E os outros três eram uma espécie de evangelistas destas igrejas. Vão lá e cuidem destas igrejas do século I. Vão lá e cuidem dessas igrejas que têm uma cultura do Império Romano, com a mentalidade e a língua do Império Grego e a sua filosofia, e estão rodeados no conflito entre o bem e o mal, pela cosmovisão mundana do pecado. Vão lá e preguem fervorosamente a essas pessoas. Mais do que isso, disse Paulo a Tito exclusivamente aqui: eu quero que você se comporte dessa forma e instrua os seus líderes. Se você começar a ler Tito, você vai observar
que existem instruções de como deve se comportar o líder da igreja, como se deve tratar as pessoas do trato de fora da igreja. Então, Tito faz uma ordem pastoral muito especial através dos conselhos de Paulo. E vai num crescendo. Mas quando Paulo chega no capítulo 2, Paulo trata a respeito dos deveres das pessoas, dos crentes, daqueles que se converteram e vivem pela fé, e como deve ser o seu andar, o seu caminhar todos os dias. Mas aqui no capítulo 2, do verso 11, de repente ele dá uma espécie de um estalo, ele muda repentinamente o seu pensamento, falando de uma grande promessa. E ele usa o verso 11 com uma palavra que particularmente para mim é muito forte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A palavra aqui, manifestou-se, no grego, teste, som, geralmente esses pequenos cortes querem dizer assim: prepare-se para o fim, breve. Espero que não seja isso, né? A palavra aqui para manifestou-se, meus queridos irmãos, é a palavra epifania. Epifania, no grego, tem mais ou menos a seguinte ideia: é algo que se manifesta de maneira gloriosa, retumbante, especial, que enche os nossos olhos. Se você quiser mais ou menos ter uma ideia do que é essa epifania, olhe para aquela gravura que está ali. Isso ali você pode entender como epifania, que é a manifestação da glória de Deus em carne, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo vindo em glória e majestade. Aquilo é uma espécie de epifania. Mas lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15, Paulo também fala da vinda do Senhor, e ele diz assim, que a vinda do Senhor será exatamente como está ali, com os seus anjos, com trombetas tocando, com anjos alados, com miríades. E tudo que você vê nessa foto é a expressão maior do artista inspirado, tentando falar da epifania. Só que aqui Paulo não está falando exatamente a palavra epifania, ele está usando a palavra parousia. E aqui existe dois grandes lances diferentes. Epifania, se você estudar mais corretamente Tito, e você se demorar tipo 30 horas mais ou menos, horas aula, você vai entender que epifania é a manifestação do Senhor Jesus Cristo para aqueles que já vivem sob a graça do Senhor. Aqueles que já o reconhecem, já o entendem, já se relacionam com Cristo, mediante a sua graça, que entende o que é essa graça. Parousia, por sua vez, é a mesma manifestação, só que tem um outro viés. E sabe qual o viés que tem? Que a parousia. Lembra-se do pastor Bulhon, que ele falava assim: olha, não importa o que você pode crer ou pode não crer. Você pode ser pobre ou rico, você pode ser amarelo, azul, vermelho, qualquer outra cor. Não importa se você crê ou não crê, Jesus em breve virá. A parousia é um evento da parte de Deus que há de acontecer, independente daqueles que aceitaram a graça de Deus ou não aceitaram. Vocês me dão 13 segundos? Obrigado. É disso que Paulo está falando. Ele está falando de dois momentos que são opostos, se você recebeu, se você entendeu ou não a graça de Cristo. Mas o que é graça? Aqui no grego, graça quer dizer caris, quer dizer favor imerecido, quer dizer tantas coisas, que na melhor das hipóteses, é melhor você entender o verso da seguinte forma, segundo a minha opinião, é claro, eu penso assim. Porque o texto diz assim, verso 11, capítulo 2, verso 11 diz assim:
Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E eu pergunto para você, quem é que se manifestou salvador a todos os homens? Quando eu era criança, eu costumava brincar, daquelas brincadeiras que nós temos aqui em Curitiba. Nós temos várias delas, né? Qual foi a última vez que você jogou betes? Bolinha de gude? Qual a última vez que você soltou, esse aqui é um linguajar curitibano, raia, né? Eu fui para o Mato Grosso do Sul, falei que eu queria soltar raia com a gurizada ficou olhando. Que é isso? Raia. É coisa de curitibano. Qual foi a última vez que você brincou como criança mesmo? Eu penso que essas brincadeiras são muito especiais, né? E elas nos ajudam a entender algumas coisas do mundo espiritual. Eu perguntaria assim para você: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quem é que se manifestou salvador a todos os homens, queridos? Quando eu era criança, eu tinha costume de fazer uma brincadeira, que era brincar de super-herói. E eu então amarrava uma espécie de camiseta velha, ou qualquer outra coisa que pudesse ser entendido como uma capa de super-herói. Por favor, crianças, não vão fazer isso em casa. Amarrava no meu pescoço e eu subia num sofá, e essa coisa foi aumentando de vontade, subi na janela e eu me jogava ali para ver a capinha voando. E eu queria dizer para vocês que nunca funcionou. E eu não sei se é porque eu sempre tive esse corpo esguio que vocês estão vendo. Sempre fui gordinho desse jeito, mas nunca funcionou. Mas na minha cabeça, graça, pastor André Lanza, graça era mais ou menos o seguinte: é um poder, tipo uma capinha do Batman, do super-homem, que Deus nos dava para vencer todos os conflitos da nossa vida espiritual. Era isso, uma capinha. E eu vivi com essa capinha por um bom tempo. A exemplo de Martinho Lutero, que se debatia com seus pecados e não conseguia ter paz, quando ele entendeu o que era graça, ele sentiu o perdão do Senhor Jesus Cristo, então ele disse assim: não preciso mais da capinha, porque a partir de então, ele entendeu que graça não é uma atmosfera, ele entendeu que graça não é um poder, não é uma força, é tudo isso, mas é muito mais do que isso. Graça, meus queridos, é uma pessoa. Graça é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que se manifestou de maneira salvadora a todos nós, para todas as pessoas de todas as eras que já se foram, que estão e que hão de vir. Isso é graça. Graça é um encontro com essa pessoa. Graça é relacionar-se com essa pessoa. Graça é conhecer esta pessoa. Mais do que isso, segundo o texto, essa graça, ela nos educa para que nós reneguemos as impiedades e as paixões mundanas. E esse é um grande problema, não? O Senhor Jesus Cristo já dizia, através de João: olha, vocês são do mundo, mas não devem viver nesse mundo. Vocês devem renegar essas paixões, renegar todos os pecados. Então, Tito nos apresenta que nós teríamos esta graça à nossa disposição para que pudéssemos viver nos dias de hoje, no presente século, de maneira sensata, justa e piedosamente. Preste atenção nessas três palavras: sensato, justo e piedosamente. O sensato e o piedoso, eu e você até podemos fazer, entre aspas, por vontade própria. Eu posso tentar buscar toda a sensatez que existe dentro de mim e falar assim: não, eu sou um camarada sensato, eu sou um camarada equilibrado, eu tenho escrúpulos, eu tenho índole, e posso até tentar viver de maneira sensata. É isso que diz a Bíblia. Eu posso até tentar viver de maneira
piedosa, ser bondoso, ofertar, cuidar do próximo. É isso que está dizendo aqui. Mas, queridos, eu não consigo viver de maneira justa. Sabe por que eu não consigo viver de maneira justa? Porque justificação é resultado, Simone, de um encontro. Entende? A minha pergunta nessa manhã: você se sente justificado? Você já teve esse encontro? Porque graça é perdão, é cancelado os pecados. E maneira justa é o ponto onde você se encontrou com Cristo e Ele te disse assim: está perdoado, não existe mais nada. Eu esqueci, jogo lá no Fosso das Marinas, 12 mil metros de profundidade. Você até pode ir lá com um escafandro, com uma bolha pressurizada e buscar os teus pecados lá, as digitais deles. Mas Deus está falando assim: eu joguei os teus pecados lá embaixo, para que você viva longe desses pecados, porque eu os esqueci. Ele está dizendo para mim e para você que naturalmente isso é inacessível. Graça, meus queridos, é um tempo que eu e você aprendemos a andar com Deus, para nos prepararmos para a sua breve volta, que há de acontecer em breve. Diga amém por isso. O verso 13 diz assim: para que serve a graça? E o verso 13 responde: para que eu e você estejamos aguardando a volta de Jesus. Sabe, queridos, às vezes eu converso com Deus assim, tem umas conversas muito loucas com Ele. Eu fui no dicionário esses dias, para evitar falar conversa muito louca, eu peguei uma palavra correspondente à conversa muito louca com Deus. Sabe como é que se chama? Locubração. Sabe o que é locubração? Simples, conversa muito louca. Na verdade, locubração é o seguinte: são pensamentos, inflexões, reflexões, inspirações que você tem ao fim do dia com alguém. Então eu tenho minhas locubrações com Deus. E às vezes eu pergunto para Deus assim: Senhor, eu não sei se o Senhor está percebendo, o Senhor deve gostar muito de mim, né? Porque tudo na minha vida é muito diferente. Eu não sigo uma certa ordem. Não que eu seja desorganizado, embora o meu irmão Júlio César, no 13º banco, diga para mim que eu sou desorganizado. Mas vejam só, quando eu concluí meu curso de teologia, no último ano, eles chegam para você com um papelzinho. É uma senhora chamada secretária do teológico. E eles perguntam assim: em que área você gostaria de atuar como futuro pastor? E tem 4 opções. E as opções são mais ou menos assim: capelania escolar, capelania de hospital, pastor de Bíblia, pastor de igreja. E eu coloquei exatamente nessa ordem. Eu gostaria de ser capelão de escola, capelão de hospital. Eu gostaria de ser capelão de escola também de novo, pastor de escola, ou pastor de igreja. E sabe, meus queridos, Deus fez exatamente isso comigo, nessa ordem. Na época que ser pastor de escola era tipo você jogar assim na 2ª divisão, entendeu? Pastor distrital, 1ª divisão. Pastor de escola, tipo o time do Caxias lá do Rio Grande do Sul. Ou, não vou falar do Paraná porque ele está subindo agora, né? Mas vocês entenderam, né? E Deus começou a fazer coisas maravilhosas na minha vida. Porque ali naquela escola, quando eu fui capelão, quando eu fui professor, Ele começou a me dar algumas oportunidades. Deixa eu voltar para cá, que o pessoal do último andar, não estou conseguindo mais ver os caras. Aí pessoal, voltei, sou eu mesmo. Tudo bem? E olha só,
Quando eu comecei a trabalhar ali, Deus começou a fazer muitos milagres, em plena sala de aula. E depois de 4 anos, Ele me deu um presente. Eles me chamaram e disseram assim, chegou o momento da tua ordenação, e você vai ser ordenado sem nunca ter passado por igreja. E eu fui ordenado como pastor, somente sendo pastor de escola. Depois eu olhei para trás e entendi o porquê. Porque depois desse tempo, pela graça de Deus, Marilza, eu consegui inspirar a vida de 12 ou 13 meninos para se tornarem pastores como eu. Amém? Um deles se pareceu muito comigo, pastor Alceu Filho. Ele é até gordinho como eu. O primeiro deles é mais magrinho, o pastor Ivan Saraiva. Magrinho, mas um homem inspirado. Nasceu em sala de aula. Por causa dele eu pude fazer uma semana de oração chamada Mudança de Império. E sabe por que tinha esse título, Mudança de Império? Porque Ivan Saraiva, hoje pastor, teve um dia que estava sendo preparado, esculpido na sua adolescência, treinado, inspirado para ser líder da torcida Império Alviverde, no Alto da Glória, de onde perto ele morava. Estava sendo esculpido. Sua mãe, a irmã Elma, não sei se ela está presente no recinto, chegou para mim e disse assim, pastor, meu filho está aí. É a última saída para ele, é a escola adventista. Sabe aqueles problemas da adolescência que muitos se revoltam contra a igreja? Perdem a sua identidade? Faça alguma coisa por ele. E buscamos esse menino. E falamos de onde ele saiu, do chamado que tinha para ele. E um dia ele me desafiou. Ele jogou toda a turma contra mim numa aula de religião. E no final eu disse assim, brother, já que você é o Batman, pega a Bíblia aqui e o meu livro, na semana que vem você vai dar aula no meu lugar, porque você é 100 vezes melhor do que eu. E fui embora. E quando eu estava saindo da sala de aula, ele gritou, peraí, como é que é isso? Falei, não, você é o cara. E eu pensei, que loucura que eu estou fazendo, mas vai que funciona, vai que cola. E antes de bater a porta e sair, ele gritou assim, mas sobre o que é que eu vou falar? E eu pensei, ele aceitou. Juízes 13. E ele foi para Juízes 13. E ali ele encontrou a história da sua vida. Sansão, que morava em Gate, desceu para Tina e desceu para o mar da Filistia e foi descendo, e foi descendo, e foi descendo. Ali ele estava vendo a sua própria vida. E quando ele foi dar a sua aula, eu cheguei antes, eu me escondi na sala de aula, que tinha uma salinha, lembra, Birinha? Lá no auditório. E fiquei ali de plantão. Eu vou seguir todos os passos da aula dele. Vai que ao invés de dar aula, ele inventa dar uma festa. Aí eu estou morto, né? E queridos, ele deu a mais bela aula de todos os tempos. E no final ele disse assim, eu queria pedir para vocês desculpas em nome do pastor Paulo, que não está aqui, ele achava, por tudo de errado que eu tenho feito. Porque hoje eu acabei de falar para vocês, não é a história de Sansão, mas a história de Ivan Saraiva. E dali começou a mudança de império. Porque aquela torcida do Coritiba chama-se Império Alviverde. E agora ele estava indo para o império das luzes. Lá em Colossenses, no capítulo 3, lá em Pedro, capítulo 1, diz assim, porque ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção dos nossos pecados, a saber, Cristo, através do seu sacrifício, e somente através dele, para que não haja mérito nenhum em nós. Diga amém por isso, meu irmão. Nós temos que nos desapegar de nós mesmos. Não há o que possamos fazer para nos salvar. Quando eu olho para mim, eu não vejo como eu posso me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como eu posso me perder. Isso é graça.
Eu vou falar uma palavra bem suave aos seus ouvidos, que talvez te dê esperança nesse momento. Olha a palavra. Terminando. Gostar? Concluindo. Eu quero falar através de uma coisa chamada graça para você. Eu fui ordenado como pastor no colégio, mas foi no meu primeiro distrito, no Capão da Embuia, em 1995, que Deus me deu uma ficha a mais, para eu entender o que era graça. E sabe como foi isso? Eu cuidava de 9 igrejas no distrito. Eu tentava cuidar de 9 igrejas no distrito. Eram 9 igrejas distantes, ali por Curitiba, Pinhais, Piraquara, e o que existisse mais além da linha do trem. Mas existia uma igreja que era totalmente diferente. Era a igreja da Penitenciária Central do Estado. Eram 45 irmãos adventistas, todos homens. E me disseram, tem uma igreja aí dentro, você deve cuidá-la. Venha dar santa ceia para eles, venha batizar os interessados, venha apacentar os corações. E queridos, foi uma experiência assim, que todo crente deve ter. A igreja central aqui tem um legado. Eles estudam as lições da escola sabatina, porque havia um irmão, não sei se ainda há, que pegava todas as lições no fim do trimestre, que eram deixadas por aqui, fazia uma caixinha e levava lá na penitenciária. Eles estudavam a lição da escola sabatina um trimestre depois. Eles ouviam os ecos dos nossos estudos e as marcações. E eu fui ser pastor nesse lugar. E um dia tinha um batismo. 5 homens, no chafariz. Entramos no chafariz. Batizei o primeiro, o segundo, o terceiro. Entre um homem e outro batizado havia um hino que nós cantávamos, uma estrofe. E quando eu estava para batizar o 4º homem, eu senti um puxão na minha beca. E aquela beca foi sendo puxada até eu me tornar um contorcionista do ano. E o rapaz falou assim, pastor, preciso falar contigo. E eu falei assim, já vai. Eu falei, vamos cantar mais uma estrofe. Eles cantaram mais uma estrofe. Eu falei, e aí, brother? Fala que o teu servo ouve. Ele disse, pastor, eu fiz o estudo da Bíblia, eu estou aqui com a roupa de batismo, aqui tem água, eu estou pronto, mas eu não vou me batizar. Eu falei, mas por quê? E ele disse assim, sabe, enquanto as pessoas estavam sendo batizadas aqui, a minha mente viajou e eu fiquei pensando, eu não mereço ser batizado. E isso tudo ali dentro do tanque batismal. Eu não mereço. E eu falei, mas por que você não merece? Eu matei, eu roubei, eu fiz coisas terríveis, pastor. Eu não mereço. Aí eu olhei para ele e disse assim, você está certo. Você não merece. Não merece mesmo. Parabéns. Você não merece. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu não fiz tudo o que você está dizendo que você fez. Eu não fiz. Talvez não tenha feito nem a metade. Mas eu também não merecia. Mas o Senhor Jesus me ofereceu o seu perdão. Apesar de mim, além de mim, Ele ofereceu. Mas brother, fica tranquilo. Isso é com você e com Deus. Ora ao Senhor. E batizamos o último. E quando eu me preparava para o apelo, outro puxão no meu roupão. Ele disse, pastor, é o seguinte, agora entendi tudo. Eu usei a palavra errada. Eu sei que eu não mereço a graça de Cristo, mas eu preciso dessa graça. Me batiza, pastor. Eu preciso ser lavado. Eu preciso ser uma nova criatura. Eu preciso da graça de Cristo. Pensa que tipo de crente você é. E quando eu falo em você, estou falando em mim, tá bem? Que tipo de crente você é? Você é o crente que não perdoa, que não releva?
Você é um crente que cobra tudo? Você é um crente perfeccionista? Que tipo de crente você é? Você é um crente resultado de relação com Cristo? Hoje, quando você veio adorar, que tipo de crente você se preparou para ser? Quando você veio adorar, você tinha consciência que 20 milhões de pessoas iguais a você também estavam indo adorar? Que eles estavam repetindo o que Israel fez há muito tempo. Quando iam adorar, eles não iam para um culto, eles iam se apresentar ao Senhor. Você veio se apresentar ao Senhor nessa manhã? É com essa mente que você veio? Porque se você veio assim, você entende parcialmente o que é a graça. E digo parcialmente, porque Ele quer nos ensinar cada vez mais. Em 1844, teve um cidadão chamado Guilherme Miller. Esse cidadão, ele pregou por muitos anos a volta de Jesus. Muitos anos. Ele começou a pregar em 1831. Ele tinha um cronograma perfeito da volta de Jesus para 22 de outubro à noite. Eu desafio a alguns de vocês e a mim mesmo a reproduzir com tanta excelência aquele cronograma, com tantos detalhes. Ele convencia as pessoas. Nos Estados Unidos da América, naquela época, 1844, existiam 17 milhões de americanos. Mas já tinha uns brasileiros enfurnados por lá também, eu acho. Mas existiam 17 milhões de americanos. E quando ele terminou de pregar que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844, 1 milhão de americanos esperava Jesus voltar. 1 milhão. Sabe o que eu penso nisso? O poder de Deus para salvar. Um instrumento sozinho mobilizou 1 milhão de pessoas para preparar-se, Dirley, para a volta de Jesus. 1 milhão. Esse homem pregou todos os dias, todas as noites, madrugadas. Pregou perto, pregou longe, no frio, no calor, no gelo. Pregou por multidões, pregou abandonado. Pregou com recursos e sem os recursos. Ele deu a sua vida porque ele acreditava que Jesus voltaria em breve, que ele viria a parousia. No caso dele era a epifania, porque ele entendia a graça de Cristo. Quando Jesus em breve voltar, meu irmão, você vai estar vendo a parousia ou a epifania? A parousia será para aqueles que assustar-se-ão com o brilho da sua glória, assustar-se-ão com as miríades de anjos, mas entenderão que faltou relacionamento, que não sabe o que é a graça, que tentaram salvar-se por méritos próprios e que talvez estejam perdidos. E a volta de Jesus então será só medo. Mas para aqueles que conhecem a Jesus Cristo como seu Salvador, será uma epifania, uma manifestação para quem já o esperava desde há muito tempo. Vocês se lembram dele, né? Ele chegava aqui e dizia assim: ouço os passos de um Deus que se aproxima. Enoque de Oliveira. Eu cresci nos corredores dessa igreja ouvindo aquele homem falar estas frases: ouço os passos de um Deus que se aproxima. E se você for hoje lá no Campo Santo, onde ele está dormindo, tem uma frase que no dia do seu sepultamento rasgou meu coração. Enoque de Oliveira: até amanhã da ressurreição. Você já parou para pensar no teu epitáfio? O que você vai colocar lá, se você se for antes de Jesus voltar? Guilherme Miller, ele pensou. Você sabe o que tem no epitáfio de Guilherme Miller? Se você for visitar o seu túmulo, está escrito assim: aqui jaz
Guilherme Miller, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Irmão, você não precisa pensar num epitáfio, que são palavras sobre uma pedra, mas eu e você precisamos lembrarmos de colocar essas palavras sobre uma vida, porque Jesus está voltando. Você acha que vai se salvar? Eu não tenho certeza disso. A certeza só está em Cristo. Mas eu tenho a promessa. Não é João, Mateus. Eu só tenho a promessa. Mas você pode buscar mais do que isso. Você pode aprofundar-se e apresentar-se ao Senhor e dizer: Senhor, eu preciso da tua graça. Como aquele presidiário que foi submerso dos seus pecados naquele chafariz e que não sai das retinas tão fatigadas da minha mente e dos meus olhos, com a sua roupa de presidiário coberto por um roupão. A graça de Cristo o perdoou. E foi no tanque que ele descobriu que ele não merecia a graça de Cristo, mas ele precisava dela. Alguém nessa manhã aqui que gostaria de fazer ou aceitar um apelo da graça de Cristo, para que vivamos no presente século de maneira justa, piedosa e de maneira sensata? Tito escreveu para mim isso, escreveu para você. Você está precisando dessa atmosfera de salvação? Se você estiver precisando, eu quero orar por você. Você quer se apresentar ao Senhor nessa manhã? Você pode ficar em pé, ou você pode ficar assentado, ou você pode internalizar a sua decisão, ou você pode manifestar-se dizendo: Senhor, eu preciso da tua graça. Senhor, eu não mereço, mas eu preciso da tua graça. Alcança-me, Senhor. Quebra-me, como cantamos no começo. Faz-me uma nova criatura. Quero orar com você. Quero orar por você nesta manhã. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua insondável promessa de graça preciosa. Ela nos levanta, ela promove salvação. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Tu és demais. Sabe, Senhor Jesus, aqui está o teu povo, ou parte dele, que pretende assistir à Epifania, a manifestação do grande Deus, a manifestação da grande e bendita esperança. Eu te louvo, Senhor, porque um dia o Senhor nos deu esta promessa e em breve há de cumpri-la. Aqui está um grande rebanho, Senhor, homens e mulheres, crianças e jovens, outros de maior experiência, pessoas dotadas de grande entendimento, pessoas preparadas intelectualmente, profissionalmente, pessoas que te servem, mas independente da sua estatura sociocultural, econômica, somos todos dependentes do entendimento da promessa da tua graça. Até porque nós não a merecemos, mas através de Cristo precisamos tremendamente dela. Termino esta prece orando pelo rebanho, como se ora pela igreja, dizendo que a graça do Senhor Jesus,
que a iluminação da pessoa do Espírito Santo, que a presença de Deus o Pai se faça com você, desde agora e para todo sempre. Amém. Antes de você se assentar, queria te perguntar: o que você vai fazer na parte da tarde do teu sábado? Agora, daqui a pouco eu sei, Dia Mundial Adventista da Lasanha. Você vai almoçar e tal. Mas e à tarde, o que você vai fazer? E perto do pôr do sol, o que você vai fazer? Posso te dar uma dica? Tire um tempo, pegue a sua Bíblia, encontre um cantinho, assente-se e ore assim: Senhor, fala um pouco mais da tua graça com a porção que eu vou ler agora da tua palavra. E aí sim, talvez a mensagem dessa manhã esteja quase perfeita. Deus te abençoe. Diga assim para o teu irmão que está ao seu lado, não precisa abraçar não, só olha para ele assim e fala assim: ó, um sábado bem bom para você, como diz lá no Rio Grande. Deus te abençoe, meu irmão. Foi muito bom ter estado com vocês aqui, hein?